Vamos abrir, queridos, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Peço que, tendo encontrado o texto, que fiquemos de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Amém? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diante de vocês, israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Feche os seus olhos mais uma vez. Amado Deus e Pai, fala conosco. Tira todo o infortúnio, toda a dor, todo o cansaço, desgaste, estresse, Senhor, pensamento inoportuno que possa tirar a nossa atenção, desviar o nosso foco. Nos ajude a ouvirmos a Tua voz, a recebermos de Ti um alimento santo. Fala conosco, Senhor, e eu peço também, Espírito Santo, a Tua capacitação, o Teu auxílio, para que eu não fale de mim, mas para que eu seja fiel à exposição da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar assento. Será que nós estamos preparados para um avivamento? Muitos até não entendem o que isso seja. O que é avivamento? Avivamento são períodos que ao longo da história o Espírito Santo ele sempre vem com maior intensidade, com maior fervor. Conta a história que os morávios na Alemanha, eles oraram por 1 século. E quando o Espírito Santo finalmente veio, quando aquele povo foi avivado, chegou um ponto da igreja ficar vazia. Por quê? Porque todos saíram para pregar o Evangelho, todos saíram para as missões. E o que eu quero dizer é, o avivamento, seja com os moravianos, seja até na Rua Azusa, em Los Angeles, na comunidade afro-americana, nos Estados Unidos, a igreja lá também esvaziou, as pessoas saíram pelos 4 cantos do mundo pregando a palavra,
e tiveram inúmeras consequências. E nós cantamos muito sobre avivamento, falamos sobre avivamento, que desejamos, que oramos, mas a questão é, será que estamos preparados para as consequências de um avivamento? É interessante porque o capítulo 2 vai nos ensinar exatamente sobre as consequências de um avivamento. O que acontece quando o Espírito Santo vem com poder? Então, se você fechou a sua Bíblia, acompanhe comigo. Do verso 1 a 13, nós vemos o momento em que o Espírito Santo desceu. E veja, é interessante que no meio evangélico, pentecostal é a pessoa que é fervorosa do Espírito, é de oração, crê nos dons, nas manifestações do Espírito Santo. Mas nós recebemos esse título e eu creio que nós nem merecemos tanto, porque já existia a festa do Pentecostes. O que aconteceu foi da descida do Espírito Santo coincidir com a festa do Pentecostes. E é interessante porque os apóstolos, eles estavam numa casa, mas não era um ambiente tão fechado, havia uma celebração na cidade acontecendo, tinham pessoas de todos os cantos, como nós vimos aqui. Os judeus, sabemos bem que tinham sido dispersos, mas quando se tratavam das festas ou dos feriados religiosos, nacionais, o povo viajava para participar da festividade lá em Jerusalém. E eles não tinham saído de Jerusalém. Quem se lembra da pregação de domingo passado? Jesus disse: não saiam de Jerusalém até receber o Espírito Santo. Só que veja, eles não ficaram dentro simplesmente de uma caixa, trancafiados. Eles estavam celebrando a festa do Pentecostes. Eles continuaram com a sua rotina, mas aguardando a vinda do Espírito Santo. E no momento que eles não esperavam, no meio da festa, o Espírito Santo vem sobre eles. Ele foi derramado sobre todo o povo. E aqui acontece um fenômeno, ele vem como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um dos discípulos, e eles começam a falar em outras línguas. E deixe-me dar uma explicação, existem dois termos para explicar isso. Existe a glossolalia, que é o Espírito Santo capacita a pessoa para falar em línguas humanas, e nós temos testemunhos na história de pessoas que desembarcaram em vilarejos, não só indígenas, mas até dentro da China, e o Espírito Santo concedeu que a pessoa conseguisse falar naquele dialeto ou no idioma nativo para pregar a palavra. Isso existe, nós veremos isso. No caso aqui em tela, no capítulo 2, é isso que está acontecendo. Eles estão falando e pessoas de diferentes povoados ouviram. Peraí, é a minha língua. Ele está falando na minha língua, porque veja bem, o inglês daquela época era o grego. Eles provavelmente viajaram para Jerusalém falando o grego, era a língua do comércio, da estrada. E de repente eles chegam em Jerusalém e de forma improvável, eles veem pessoas falando nos seus dialetos, nos seus idiomas. Quem concedeu isso? Foi o Espírito Santo. Por outro lado, o Espírito Santo também concede o que é chamado de xenolalia, que é o fenômeno em que a pessoa fala numa língua misteriosa, de mistérios a Deus, não discernível ao homem. Tanto é que existe um outro dom do Espírito Santo, que é de interpretação de línguas. Então veja, em alguns momentos no livro de Atos, nós veremos que vai se tratar de xenolalia ou de glossolalia. Nesse caso aqui, o Espírito Santo concedeu que eles falassem línguas humanas. E uns estavam atônitos, surpreendidos com esse fato, mas outros debocharam, começaram a zombar deles. Começaram outros curiosos a perguntar o que isso quer dizer, que fenômeno é esse que eu nunca vi. Eram pessoas simples, eram pescadores. E veja, eram pessoas até sem estudo direito, porque Pedro, quando ele escreve as suas cartas, o grego de Pedro era tão simplório que ele precisou
Quantos se lembram do curso de datilografia? Quantos se lembram desse curso? Que a pessoa ficava na máquina, tec, 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 tec. Hoje não, hoje é o quê? É o secretário que vai lá e digita o livro, que digitaliza. E Pedro, ele tinha um grego tão simplório que ele precisou ter o que é chamado de um amanuense, era o datilógrafo, era o cara que ia, Pedro ia ditando e o outro ia lá escrevendo. Pedro era um homem simples, então a gente está falando de gente simples, gente do povo, e que virou poliglota por conta do Espírito Santo. Os outros na festa olharam isso, rapaz, o que está acontecendo? E veja, nós estamos falando de um fenômeno às 9 horas da manhã. Quando a gente pensa no fenômeno da festa do Pentecostes, a gente pensa de noite, aquele mistério, povo reunido e vem línguas de fogo, aquela coisa, parece uma cena de filme, mas foi algo que aconteceu de manhã, no momento que eles não esperavam. Imagina você no Guanabara e o Espírito Santo vem sobre você. Você lá na fila do Guanabara, doido para chegar a sua vez no caixa, o Espírito Santo vem sobre você. Você em meio à sua rotina, foi o que aconteceu com eles. Eles estavam no meio de uma festividade. E as pessoas viram o Espírito Santo descer sobre eles. Alguns chegaram a falar, eles estão bêbados. Quantos já não passam em frente a bares, 9 da manhã, às vezes até mais cedo, e já estão lá na mesa do bar com o seu copinho da água santa, segundo eles, já lá tomando a sua cachaça. Só que Pedro falou, a gente não bebeu. Pelo contrário, nós estamos vazios do álcool, mas cheios do Espírito Santo. E é interessante porque Pedro, ele vê esse momento de curiosidade e até de gozação com a cara deles, como uma oportunidade de pregar a palavra. E aqui eu quero chamar a atenção para a pregação de Pedro. Pedro, ele se levanta no meio da festa e ele começa a pregar. Ele primeiro, do verso 14 até o verso 22, ele fala, ele explica o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso. Acontecerá nos últimos dias, verso 17, derramarei meu espírito sobre a humanidade. Ele diz o que está acontecendo, mas ele também explica o porquê que o espírito está sendo derramado. Está sendo derramado por conta de Jesus, verso 22, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Então veja, o Espírito só está sendo derramado porque Jesus possibilitou, porque Jesus morreu por nós. Ele usa daquele acontecimento como uma chance, como uma porta para pregar o Evangelho, para falar de Jesus para aqueles homens. E é interessante porque Pedro aqui, ele foi muito corajoso. Jesus tinha sido morto, tinha ressuscitado e subido aos céus havia pouco tempo. E ele não alivia o cajado não, ele desce o cajado no povo. Verso 23, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Ele diz, olha, o Espírito Santo está sendo derramado, e isso só é possível porque Jesus veio, porque Jesus morreu por nós, e vocês mataram, foram vocês que crucificaram Ele. E é interessante que aqui ele diz que tanto Deus é soberano, isso foi por presciência, por um plano de Deus, como por uma responsabilidade dos homens. Vemos as duas coisas lado a lado, Deus que é soberano, e que organiza, que planeja a entrega de Cristo em favor de nós, mas a responsabilidade do homem, porque aqueles que mataram o nosso Senhor são responsáveis pelos seus pecados. Mas Deus o ressuscitou, verso 24, e ele cita a profecia de Joel, e ele cita os Salmos, ele cita Davi, para dizer, Davi lá atrás, ao escrever o Salmo, ele profetizou acerca de Cristo, que o Senhor Jesus seria o rei, o descendente de Davi perfeito.
E então ele termina a sua pregação. É interessante a pregação de Pedro. Termina afirmando: portanto, toda a casa de Israel esteja certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor é o título de Deus. Jesus é Deus, Ele é o Senhor. A pregação de Pedro não termina com um apelo. E veja, eu não tenho nada contra apelo. O problema é a forma como muitas igrejas fazem hoje em dia, em que parece que a pessoa está pedindo esmola, quase que implorando: pelo amor de Deus, Jesus vai chorar, vai dormir virado para a parede se você não vir à frente, vem aqui, tadinho de Cristo. As pessoas desvalorizam o Evangelho, mas, meus irmãos, quem está na condição de pedir um apelo somos nós que não somos merecedores, somos nós que precisamos da misericórdia dEle. Mas às vezes nós tratamos Cristo como se Ele dependesse de nós, quando é o contrário, nós dependemos dEle. Ele é o Senhor, é Ele quem reina, é Ele quem tem o poder. Pedro não desvaloriza o Evangelho. Eu tenho uma amiga que o rapaz terminou com ela, depois de fazer tanta coisa, e a pessoa fica implorando para voltar. E eu falei: rapaz, se valorize. Quantos já não viram algo assim nos relacionamentos aí fora? A pessoa que tem que querer você é um bom partido. Você não precisa se rebaixar, mas às vezes nós rebaixamos Jesus para tentar fabricar conversões. Nós apresentamos o Evangelho e as pessoas precisam estar cientes: se receberem a Cristo, isso terá consequências positivas, mas se ela recusar Cristo e o seu Evangelho, isso também terá consequências negativas, mas terá. Cabe à pessoa. Nós não devemos implorar, não devemos desvalorizar. Não, Cristo e o seu Evangelho não é algo que está na promoção lá no Guanabara, desesperado para as pessoas correndo porque vai acabar. E é de qualquer jeito para vender. Já viu a pessoa tentando vender um produto de qualquer forma, só para poder se livrar logo daquele produto, desvalorizando o valor que aquilo tem? O Evangelho, meus irmãos, não é um produto, e muito menos é algo que deva ser diminuído ou desvalorizado. O que Cristo disse no Evangelho? Não jogueis pérolas aos porcos. Pérola é algo valioso. Tem gente que deixa uma moeda de R$1 cair no bueiro e fica desesperado para tirar a grade do bueiro e enfiar a mão na lama para pegar. Meus irmãos, o Evangelho é valioso demais. O Evangelho é valioso demais, e o apelo, ele não faz um apelo. Ele deixa na mesa: olha, a questão é essa, vocês mataram Cristo, Ele agora é o Senhor, Ele há de julgar os vivos e os mortos. E, meus irmãos, diante do anúncio do Evangelho, nós só temos duas posições: ou obedecemos ou desobedecemos. É impossível ficar passivo, ficar à toa, dar de ombros. E qual foi a reação do povo? Verso 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? O que nós precisamos fazer? Porque veja, se Jesus é Deus, se Ele é o Senhor, se Ele é o Cristo, o Messias em carne, meus irmãos, isso tem consequências. A questão é: se Ele é o Senhor, será que eu sou um discípulo? Será que eu estou debaixo do reino dEle? Se Ele é o Senhor, se o Evangelho é verdadeiro, você está debaixo do reino desse Senhor. Porque quem não está debaixo desse governo é um rebelde desse reino. E então Pedro responde, verso 38, o que os irmãos, não somente aqui, mas fora da igreja, devem fazer para receber a Cristo? Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então veja, ele é franco,
ele não amacia o evangelho, ele não fica lá com o martelo amaciando a carne para ser mais fácil a digestão, porque às vezes a gente fala muito, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Ele pode mudar a sua vida, só que a gente não fala sobre essa palavra, arrependimento, porque, meus irmãos, o arrependimento nos tira da posição de conforto, confronta o nosso ego, o nosso orgulho. Arrependimento fala de um pecado que eu e você temos, fala da nossa dívida e que nós precisamos reconhecer a nossa falha. Às vezes a gente fica com medo, a pessoa, eu já tive professores alemães e americanos, e eles são curtos e grossos. Alguém aqui já conheceu um americano, um alemão? Eles costumam ser um povo muito direto, e o brasileiro não. O brasileiro, até para falar que alguém morreu, começa a dar a volta. Então, sabe fulano? Pois é, aconteceu algo, Deus deu um abraço nele, ele foi para um lugar melhor, não, fica tranquilo que a gente dá uma volta enorme, enquanto que o americano, o alemão só diz, ele morreu. O brasileiro, ele faz um atalho muito grande para chegar no ponto. E às vezes, meus irmãos, isso é ruim, porque quando alguém peca, seja no nosso meio ou na sociedade, a gente fica ali quase gaguejando para falar do pecado da pessoa, que ela precisa se arrepender da corrupção, da vaidade, do adultério, da luxúria, da roubalheira, e dentre outras coisas, do egoísmo. Mas Pedro, ele dá nome aos bois, arrependam-se. Nós não devemos ter medo de falar de arrependimento, meus irmãos. Quantas pessoas, às vezes, não chegam até o tanque de batismo, estão há tempos na igreja, mas não se arrependeram. Por quê? Porque não houve confrontação. E veja, o fato de haver confrontação, eu não estou dizendo que isso deva ser feito sem amor, não. Mas deve haver confrontação, devemos pregar sobre arrependimento, não devemos ficar temerosos com o que estão falando por aí, mas nós devemos ser francos, em amor, mas confrontar, falar, olha, esse seu pecado tem que se arrepender, para receber o dom do Espírito Santo, para receber o batismo, é preciso haver arrependimento, e Pedro, ele prega sobre arrependimento, e ele diz, por quê? Porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, e Deus chama, meus irmãos, através da pregação. Deus chamou pessoas usando Pedro, e Deus nos chama hoje ao arrependimento através dessa palavra, porque sem arrependimento, sem essa limpeza que o Espírito Santo faz, Deus não nos dará da sua presença. Nós precisamos nos santificar. O pecado, ele nos afasta de Deus. Romanos vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. A única recompensa que eu e você ganhamos por pecar é a morte. E é interessante porque Pedro, mesmo sendo um homem simples, e aqui eu quero falar agora de Pedro, que trouxe essa pregação, com toda a sua coragem, com toda a sua simplicidade, se nós lermos o livro de Marcos, no capítulo 14, nós veremos que o mesmo Pedro, que nós estamos vendo aqui, tomou a frente diante dos apóstolos, encheu o pulmão de ar para poder pregar para o povo. É o Pedro que negou Cristo 3 vezes, antes de o galo cantar. Na noite anterior, jantando com Jesus, Jesus disse, um de vocês vai me negar, um de vocês vai me trair. E aí eles já ficaram, imagina, um olhando para o outro, quem é o X9? Vai, se aponta aí, é você, é você. E aí Pedro chega e diz, olha, não sou eu, ainda que todos te traiam, eu não vou te abandonar. Eu vou ser o seu fiel escudeiro, conta comigo, Jesus. E poucas horas depois, o que acontece? Antes do galo cantar, antes que o dia amanhecesse, ele nega 3 vezes, mas ele não nega de qualquer forma. O livro de Marcos, no capítulo 14, vai nos dizer que ele chega a se amaldiçoar.
quase como quem diz: não conheço e tenho raiva de quem saiba. Ele não quis se associar com Cristo, ele quis desvincular a sua imagem à imagem de Jesus, porque ele pensou na sua própria vida, ele teve medo, ele ficou inseguro. Mas de repente, meus irmãos, quando o Espírito Santo vem, ele lança o medo fora, ele tira a traição de Pedro, porque Pedro traiu Cristo também. A gente olha para a traição de Judas, mas Pedro traiu Cristo porque Pedro deu a sua palavra e ele não cumpriu a sua palavra, ele abandonou Jesus. Mas quando o Espírito Santo vem, o Espírito transforma a traição em afirmação. Veja, a pregação de Pedro, do início ao fim, fala de Cristo. Se antes ele, diante das pessoas, ele negou Jesus, agora ele está afirmando, agora ele está pregando, porque é o Espírito Santo quem faz isso, meus irmãos. É o Espírito Santo que lança fora o medo, é o Espírito Santo que trata da nossa insegurança, das nossas fraquezas e das nossas falhas, que transforma um Pedro de Marcos 14, num Pedro de Atos 2, num pregador corajoso e firme na palavra. Então, se nós estamos temerosos, inseguros, ou até fraquejando na fé, talvez seja porque nós precisamos mais do Espírito Santo. Somente quando ele vem, e veja, Pedro, como eu havia dito, ele era um pescador, e ele também era alguém simples, sem muito estudo, e eu não quero desmerecer de forma alguma a questão do estudo, mas eu quero acrescentar algo aqui, ao dizer que quando o Espírito Santo vem, ele capacita de tal forma que ele faz várias citações bíblicas, seja com Joel, seja com Davi, interpretando os eventos do Antigo Testamento para aquele momento, pregando a palavra. Aquele homem subestimado pelos demais, chamaram eles de bêbados, esses galileus, mas quando o Espírito Santo vem, ele demonstra domínio da palavra. Quando o Espírito Santo vem, ele fala com autoridade, ele fala com propriedade. E meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Eles obedeceram a Jesus, eles ficaram na retaguarda em Jerusalém, aguardando a vinda, e quando o Espírito Santo veio, houve pregação da palavra. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, é impossível ficar de boca fechada, ser um crente 007, quantos vocês conhecem por aí, crente 007? E existem muitos. E Pedro chegou e ele pregou para o povo. E o povo, qual foi a reação do povo? Os que aceitaram a palavra, ou seja, teve pessoas que não aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. E aqui uma curiosidade, não tem rio em Jerusalém. Jerusalém fica no alto de um morro, né? Não chega a ser uma Teresópolis da vida, mas é algo parecido, é uma cidade alta. Só que os judeus, o povo de Israel tinha o costume de se batizar em casa. Na verdade, eram banhos para se purificar. Depois de um ato sexual, ou da menstruação, ou se tocou em algo impuro, eles tinham já feitos de tijolos, banheiras ali, ou até cavado dentro do seu quintal, em que eles com baldes enchiam, e eles se submergiam para a purificação. Era comum na arquitetura daquelas casas, e eles usaram dessa estrutura, e eles batizaram as pessoas ali, e meus irmãos, quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, se renderam. E é interessante porque a palavra, ela cria a igreja. A primeira congregação, ela teve mais de 3.000 pessoas. Veja bem, a palavra de Deus é a que cria a igreja, chamando as pessoas ao arrependimento, mas a palavra de Deus é a que sustentará a igreja. Depois, verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
O Espírito Santo vem, e um dos resultados do Espírito Santo, não somente é a pregação, mas é a criação da igreja. Igreja, meus irmãos, é o propósito de Deus. E eu não estou falando da placa Nova Vida, estou falando da igreja, que é o rebanho do Senhor, que não se limita à presbiteriana, à assembleia, à quadrangular. Essas placas existirão por um tempo, mas a verdadeira igreja é muito maior, é o rebanho do Senhor, e é com base na palavra que a igreja perseverava. E veja, era uma rotina, nós vemos do 42 ao 47, sinais e prodígios. Todos os que criam se mantinham unidos, vendiam as suas propriedades e bens, ou seja, era um povo despojado, era um povo humilde, era um povo generoso, era um povo que pensava em socorrer mais o próximo do que em ter muitas posses para se exaltar. E meus irmãos, tudo isso acontece quando o avivamento vem, quando o Espírito Santo vem. E deixa eu lhe perguntar, se o Espírito Santo descer hoje sobre nós, será que nós faríamos isso? Será que nós caminharíamos diariamente na presença do Senhor? Porque a gente reclama de ler a Bíblia, de orar todo dia. Nós temos poucos cultos na semana e mesmo assim a gente não dá valor, a gente troca a presença de Deus por tantas coisas. Mas o que acontece quando o Espírito Santo vem é que a atividade da igreja aumenta, o amor aumenta, a pregação aumenta, a generosidade aumenta, o socorro aos que precisam aumenta, a presença na comunhão aumenta. Só que se nós não valorizamos o pouco hoje, porque Deus nos daria muito, se nós não damos valor ao pouco de comunhão que temos na igreja, as poucas oportunidades que temos para abençoar aqueles que precisam, que estão passando fome. Nós falamos sobre avivamento, mas será que nós entendemos o que é avivamento? Nós não queremos pregar hoje para quem está do nosso lado, mas se o Espírito Santo vier, nós vamos ter que pregar mais. Será que nós de fato desejamos um avivamento? Que nós possamos entender, nos arrepender e clamar a Deus: Senhor, vem sobre nós, aviva a tua igreja, aviva o teu trabalho. Nós precisamos disso, que o Espírito Santo venha e faça uma reforma, tire o espírito de Pedro medroso do nosso meio e nos dê um espírito de Pedro, pregador da palavra, cheio da unção, sem medo, e uma igreja que não teme o mover do Espírito Santo. Era rotina, sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Às vezes nós vamos orar, e já teve um caso de uma pessoa numa igreja que eu soube, o demônio manifestou ali, e as pessoas tiveram medo, se afastaram, quando na verdade deveriam chegar na autoridade de Cristo. E veja bem, eu não estou dizendo que, queridos, a forma mais apropriada para expulsar um demônio não é trazendo para o palanque ou dando microfone, não é nada disso. Leva-se a pessoa para um canto, preserva-se, porque é um momento que é constrangedor para a pessoa, leva-se para um local mais reservado e expulsa. Simples. Às vezes as pessoas ficam com medo de manifestações malignas, mas veja, é bom às vezes que isso aconteça. Por quê? Porque a pessoa precisa ser liberta. A igreja é lugar de libertação. Eu não estou dizendo que tem que fazer um show para eles aparecerem, não é nada disso. Mas a igreja não pode ficar com medo. A igreja tem que entender que os milagres, libertações fazem parte da rotina dela. Nós estamos aqui vivendo debaixo do sobrenatural de Deus. Não devemos temer profecias, não devemos estranhar línguas, porque sinais e prodígios aconteciam naturalmente, faziam parte da vida da igreja, porque o Espírito Santo estava ali. Diariamente eles estavam unânimes no templo, eles louvavam a Deus,
E como consequência natural dessa igreja viva, uma igreja que surgiu pela palavra e que era sustentada pela palavra, uma consequência natural é que pessoas eram salvas. A igreja vivia debaixo dessa palavra de salvação, se rendendo, se arrependendo e pregando, e pessoas naturalmente iam sendo conquistadas pelo poder do Evangelho. Isso acontece quando o Espírito Santo vem. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que Ele venha. Ele já foi derramado. O que aconteceu aqui em Atos foi que o véu se rasgou com Cristo, mas o acesso era limitado. Mas Jesus disse que Ele seria derramado sobre toda a carne. Ele já foi derramado. Nós já temos pleno acesso a Ele, louvado seja Deus por isso. Mas nós precisamos orar para que a chuva se intensifique. Choveu essa semana, quantos sabem disso? Nós vimos chuva. Choveu ao longo dos meses, nós sabemos disso. Mas quantos não se lembram das chuvas de fevereiro, que alagaram tudo? Quando chove de verdade, aquilo marca. De certa forma, até traumatiza. Meus irmãos, nós precisamos de uma chuva de verdade na nossa igreja. Chega de chuviscos. Queremos uma chuva que venha não nos traumatizar para mal, mas para bem, que venha nos marcar com poder e glória e nos transformar num povo corajoso, num povo que, ao invés de receber a zombaria dos outros, como os apóstolos foram chamados de bêbados, que se levantaram em amor e na autoridade do Espírito Santo e pregaram a palavra para aquelas pessoas. Uma igreja que se levanta, que prega o arrependimento, que não taca salzinho ou açúcar para ficar mais digerível a mensagem do Evangelho, como muitos pregadores coaches fazem por aí. Não, meus irmãos, precisamos ser fiéis a palavra do Senhor e crer no mover do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz toda essa pregação, toda essa vivência, o surgimento e o sustento da igreja depende do mover do Espírito Santo. Sem ele, meus irmãos, serão tentativas meramente humanas. Então vamos clamar pelo Espírito Santo. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado pelo Teu Santo Filho Jesus, que morreu por nós. Sem a morte dEle, sem o Seu sangue derramado na cruz do Calvário, o Teu Santo Espírito não teria sido derramado. Nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós não teríamos a oportunidade de estar na Tua presença, de sermos tocados pela Tua presença. Senhor, eu te louvo pela Tua glória, pela Tua presença. Senhor, não somos menos dependentes do que os discípulos ali em Atos 2, pelo contrário, Senhor, dependemos mais de Ti. Meu Deus, há tanto medo nos nossos corações, medo de não ter os nossos parentes salvos, medo, Senhor, do desemprego, medo de pregar Tua palavra, medo, Senhor, do divórcio, medo da morte, medo da violência, medo do tráfico, mas Senhor, o Teu Santo Espírito lança fora todo medo. É o Teu Santo Espírito que tomou Pedro e o encheu de uma segurança que não depende de armas, de uma segurança que não é financeira, é uma segurança celestial, é uma segurança espiritual, é uma segurança que vem do Deus que está no controle de tudo e todos. Senhor, vem sobre nós nessa noite, lançando fora todo medo, nos enchendo com Teu Santo Espírito, nos dando coragem, nos dando destreza, nos capacitando, nos fortalecendo para sermos fiéis, para sermos firmes, para irmos até o fim, no poder da Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito. Senhor, é a Tua palavra que cria a igreja, é a Tua palavra que nos alimenta. Senhor, alimenta-nos,
alimenta a nossa alma, abençoe a nossa semana, para que tenhamos uma semana cheia do Teu Santo Espírito, uma semana cheia da Tua unção, que ao entrar num trem, ao pegar um ônibus, ao ir no shopping, na padaria, não saiamos sem o Teu Santo Espírito, não saiamos sem a Tua unção, que ao orar com a nossa esposa, com os nossos filhos, ao almoçar na rua ou em casa, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, que o Teu Santo Espírito nos use, que sejamos instrumentos de graça, instrumentos de misericórdia, instrumentos de generosidade para a salvação de almas, Senhor. Te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.